Olá, queridos amigos. Olá, queridas amigas. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Espiritismo em 30 Minutos. Eu sou Adriano e hoje estou aqui com o Osmar. Seja bem-vindo, Osmar. Olá, Adriano. Olá, queridos companheiros que nos acompanham aqui no nosso podcast. É uma grande alegria estarmos juntos novamente para mais esses momentos de reflexão dos ensinamentos da doutrina espírita na nossa vida. Espero que você aproveite e ficamos à disposição aí para dúvidas também. Bom, no último episódio a gente começou a tratar um pouquinho sobre as leis morais. Falamos um pouco sobre os caracteres das leis morais, falamos sobre a diferença, né, entre uma lei moral e uma lei civil, falamos sobre o bem e o mal, e hoje vamos começar a tratar sobre a lei de adoração. E como pontapé inicial nessa reflexão, gostaria de te perguntar, Osmar, o que que o Espiritismo, por que que o Espiritismo ele considera a lei de adoração como uma lei natural? Então, se você pegar lá o livro terceiro do Livro dos Espíritos, né, que são as leis morais, interessante que Kardec coloca como leis morais, leis de regulação da sociedade, né? Então, por exemplo, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade e lei de justiça, amor e caridade. São 11, né? E a lei divina ou natural. Então essas leis, elas têm vinculação tanto do ponto de vista do homem encarnado, quanto do espírito, que somos nós, né? Enquanto desencarnados. São as leis morais. Interessante, né? Porque a lei moral, então, engloba também as leis físicas, porque a lei da reprodução é uma lei física, a lei do trabalho, por exemplo, enquanto estamos encarnados também, né? A lei de destruição também. Então veja que interessante, Kardec coloca leis que regem as questões materiais do homem encarnado também como leis morais. O que isso denota? Denota que nós somos um espírito interagindo nas duas dimensões, né? Na dimensão material de encarnados e na dimensão espiritual como encarnados e desencarnados. Então, por isso também a lei de adoração ele coloca como uma lei natural, porque faz parte da nossa vinculação e do nosso relacionamento com a divindade. E aí, ao longo da história da humanidade, a gente encontra as mais variadas formas de relacionamento do homem, ou espírito, encarnado ou desencarnado, com a divindade, variando muito ao longo da história da humanidade, conforme a maturidade do ser humano, né? Conforme ele ia amadurecendo moralmente, a gente ia mudando um pouco a nossa visão de Deus. E aí Kardec, com o Livro dos Espíritos e com a doutrina espírita, ele tem a proposta de espiritualizar o nosso relacionamento com Deus e não de materializar, porque ainda temos um relacionamento com Deus ainda material, vinculado a obrigações materiais, né? A gente vai falar isso nesse episódio, vinculado a obrigações materiais, a proibições, a obrigações, a hierarquia religiosa, né? E a doutrina espírita, ela vai nos trazer a proposta de um relacionamento com a divindade espiritual, sem a necessidade desses, vamos dizer assim, desses meios intermediários, né? Então, por exemplo, as imagens, os rituais, seriam formas, meios intermediários, seriam objetos, talvez, para o nosso relacionamento com Deus. E nós, na doutrina espírita, entendemos que isso não é necessário, né? Que a nossa adoração ela é direta, ela é espiritual. Enfim, é por esse caminho que a gente entende aí a proposta da doutrina espírita da lei de adoração, da adoração a Deus. E em todos os povos e em todas as épocas buscaram Deus, né? Difícil, acho que a gente não tem nenhum relato de um povo 100% ateu, né? O que que isso nos revela? Então, isso nos revela que nós, na verdade, trazemos uma marca divina. Nós somos criados por Deus, todos nós, homens, espíritos, né? Sempre, todos criados por Deus. Então a gente traz a ideia inata da existência de Deus como uma marca, né? Como uma herança.
Então a gente é herdeiro de Deus como criaturas de Deus. Então essa ideia inata vem disso, vem da nossa herança. A gente tem uma origem, que é uma origem espiritual. Na nossa consciência nós temos esse conceito da existência de Deus e por isso os povos em geral, em todas as épocas, tiveram e têm essa relação, né, espiritual, essa ideia da divindade ou de vários deuses, conforme a época, mas enfim, de um criador, de um ser superior, de uma força superior, né, de uma origem, de uma causa, e que é essa nossa origem divina. É, a necessidade de adorar, você acha que ela é algo cultural ou ela é algo espiritual? Você falou que nós já temos meio que a marca de Deus impressa em nós, né? Na nossa consciência. Mas essa necessidade de adoração, ela é cultural ou é espiritual? Então, Kardec também faz essa pergunta no Livro dos Espíritos, né? Não é cultural, porque povos que nunca tiveram contato com outros povos também têm a ideia inata da existência de Deus, né? Então, os povos isolados, vamos dizer assim, não só hoje, mas no passado, também têm, sempre tiveram, né? Um relacionamento com a divindade. Então, é espiritual, não é cultural. Kardec faz justamente essa pergunta, né? Será que pode se pensar que a adoração é uma coisa assim, fruto da educação, fruto da convivência social, né? Então, um povo invade uma região de outro povo e daí esse outro povo invadido começa a ter uma ideia da divindade? Não, já tinham antes, né? Então, pode ser até que um povo abafe e queira mudar a forma como outros povos se relacionam com a divindade, né? Isso também acontece na história da humanidade, querendo mudar a religião daquele outro povo, principalmente quando é um povo escravizado, como aconteceu no Brasil. Mas não é eficaz, porque esse povo tem essa forma de relação com Deus, aí passa a ser cultural. Mas a origem disso é espiritual, né? Então depois passa a ser cultural, porque é uma questão social também, né? Mas a princípio, a origem da nossa relação com Deus, ela é espiritual. Ela não é transmitida culturalmente, ou imposta, ou obrigatória, né? Ou proibida de alguma maneira pelas pessoas, pelo poder, enfim, não é. É uma questão espiritual, justamente porque a gente vem da divindade, a gente vem do Criador, a gente é criado por Deus, filhos de Deus, trazemos essa ideia inata da existência de Deus e da necessidade de respeitar aquele que é mais poderoso, né? Que é o poderoso, aliás, o todo-poderoso, né? Por isso, então, a adoração, que é esse respeito e essa reverência ao Todo-Poderoso, ao Criador. Você comentou que a adoração a Deus, ela não exige rituais ou mecanismos exteriores, né? Mas como então que a gente pode entender essa adoração? O que é adorar? Então, isso é uma questão que Kardec também pergunta, né? Se há necessidade de uma adoração exterior. O que é uma adoração exterior? É uma adoração a Deus, né, ao Criador, que seja visível para todos. Então, seria um ritual, por exemplo, dentro de uma instituição religiosa, de uma igreja, né? É uma adoração exterior, que é feita num sentido coletivo, por exemplo, em que há um ritual religioso, um procedimento religioso padrão, né? Um culto, uma missa, uma reunião, enfim, e aí é feita a adoração em conjunto. E é, isso é respeitável, porque os povos, né, como espírito, nós temos as nossas necessidades de adoração. Então é respeitável, inclusive a adoração exterior, né? Kardec pergunta isso, se a adoração exterior é útil. Sim, os espíritos dizem, se não for um vão simulacro, ou seja, uma simulação. É sempre útil dar um bom exemplo, mas os que o fazem só por afetação e amor próprio, e cuja conduta desmente sua aparente piedade, dão um exemplo antes mal do que bom, e fazem mais mal do que supõem. Então, qual que é a ideia da doutrina espírita? É a nós trabalharmos a hipocrisia em nós, combatermos a hipocrisia. Por quê? Porque muitas vezes nós falamos a Deus, conversamos com Deus de forma respeitosa e amorosa, só que com o nosso próximo não.
Com o nosso próximo, nós somos agressivos. Com o nosso próximo, nós somos violentos. Nós não respeitamos a crença do outro. Então, isso é um contrassenso com a ideia da divindade. Porque qual é a ideia da divindade? De ser amor, né? Então, todas as religiões têm a ideia de um criador que ama pelo menos aquele povo, né? Pelo menos em algumas culturas, aquele povo específico daquele Deus, aquela divindade ama. E a gente ama a nossa divindade, mas não ama o próximo. Então é um contrassenso, é uma hipocrisia. É isso que os espíritos estão chamando a atenção. Eu tenho que respeitar a Deus respeitando o meu próximo. E não desrespeitando o meu próximo para adorar a Deus, né? Será que Deus fica feliz quando eu agrido o meu semelhante fisicamente numa guerra ou agrido o meu semelhante numa dentro de casa, né, na violência doméstica, ou então agrido os animais que são a criação dele, ou então desrespeito o meio ambiente, né? Não, ele não fica feliz. Então qual é o sacrifício agradável a Deus, né? O que que Deus ficaria feliz com a nossa conduta? A gente vai recorrer a Jesus, ele vai nos dizer que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Então, isso é verdadeiramente respeitar a Deus, homenagear a Deus, louvar a Deus, né? É sermos seguidores fiéis dos ensinos de Jesus, que são a representação das leis divinas. Então, o Evangelho de Jesus para nós, ele traduz de forma prática a nossa conduta. Então, é a melhor homenagem possível que a gente pode fazer a Deus. A maior gratidão possível que a gente pode ter a Deus é respeitar o nosso próximo, é respeitar a obra da criação divina, inclusive o próximo, que também é obra da criação divina. O meio ambiente, os animais, a natureza, né? A harmonia entre os povos. Isso é ser verdadeiramente cristão, mesmo que a pessoa não seja declaradamente, né? Então é isso, a adoração exterior é útil desde que ela seja verdadeira e que eu tenha coerência entre aquela adoração que eu faço na minha igreja, na minha crença religiosa, com a minha conduta com o meu semelhante, inclusive religiosamente, porque as maiores causas de guerras e desentendimentos na humanidade foram religiosos, né? Então, as perseguições, as guerras, a destruição das pessoas, das ideias, né? Muitas delas vinculadas à religião. Então, qual é a coerência? Onde está a coerência dessa conduta? Eu preciso ter essa coerência. Eu preciso ter uma coerência entre a minha conduta que seja alinhada com a minha atitude de respeito a Deus. Então é um bom começo, como eles falam aqui, é um bom começo, é um bom exemplo, né? Eu ter uma adoração exterior, eu ir na minha religião publicamente, declarar que sou cristão, respeitar a Deus, é um bom começo, é um bom exemplo, mas eu tenho que ter a conduta coerente nisso no dia a dia, nas 24 horas do meu dia, e não apenas no momento que eu vou na minha religião. Essa é a visão espírita, né? A visão espírita, por isso que nós não temos uma adoração exterior. Nós não temos vamos dizer assim, um ritual religioso, né? A nossa ligação com Deus, ela é espiritual. Ela é espiritual, ela não tem rituais, ela não tem imagens, não tem altares, não tem igrejas, porque nós entendemos que o nosso relacionamento com Deus é espiritual e passa necessariamente pelo próximo. Então, o próximo é a nossa forma de homenagear a Deus. O próximo, o relacionamento com o próximo, o amor e a caridade são a maior expressão possível do nosso louvor a Deus, na nossa visão espírita. A gente respeita aqueles que têm uma visão diferente, né? Que tem o louvor a Deus verbal, né? Mas que na prática tem intolerância para com as outras religiões, intolerância para com as opções e condutas sexuais das pessoas, religiosas, políticas das pessoas. Para nós isso é uma hipocrisia e um contrassenso, mas nós respeitamos, porque cada um está no seu momento. Então, trabalhar em nós isso, essa hipocrisia, sermos os verdadeiros, né, os mesmos, dentro e fora do templo religioso. E aí, pensando nessa questão da religião, né? É possível adorar a Deus sem estar vinculado a uma religião formal?
Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, dizem os espíritos a Kardec, fazendo o bem e evitando o mal, aos que pensam honrá-lo através de cerimônias que não os tornam melhores para os seus semelhantes. Então, podemos pensar, sim, na adoração a Deus dentro de casa, sem a vinculação religiosa, o que para as religiões cristãs atuais não é possível. Então, para um cristão tradicional, de uma religião cristã tradicional, né, atual, para ser cristão, a pessoa teria que estar vinculada a uma religião cristã, ser batizado, aceitado Jesus como Salvador, né? Então esse louvor, essa adoração teria que ser através daquela religião. Nós entendemos que não, que esse louvor, essa adoração são íntimos, individuais, no altar da consciência. Jesus fala isso, né? O templo está dentro de nós, o altar está dentro de nós, na nossa consciência. O reino de Deus está dentro de nós. Quando Jesus fala a Pedro que ele é pedra e sobre esta pedra edificarei minha igreja, igreja no sentido, na época, né, no sentido da palavra, da origem da palavra no latim é eclésia, e eclésia quer dizer assembleia. Então Jesus estava se referindo à igreja de Pedro como assembleia de pessoas, grupo de pessoas, não necessariamente uma instituição religiosa tradicional, não necessariamente obrigações e proibições. Então também, mais uma vez, a gente respeita essa tese, mas entendemos que é possível sim você ter a sua crença em Deus, seguindo essa verdade que você professa, desde que seja sincera, né? E que faça o bem, evitando o mal. Isso é uma prática religiosa para nós muito válida. Eu louvar a Deus na minha conduta diária. Na minha conduta diária, eu louvar a Deus, né? Nas minhas palavras, nas minhas ações, nos meus comentários, nas minhas postagens nas redes sociais, eu estar louvando a Deus o tempo inteiro e não naqueles momentos que eu vou participar de um culto religioso na minha religião. Só, né? E você falou sobre essa possibilidade, né, de fazer adoração a Deus, de adorar a Deus através de uma oração em casa, por exemplo. E na visão espírita, o que é essa oração? Como se faz? Como que ela funciona na visão espírita? Então, aí Kardec vai abordar a questão da prece, né, no item 4 do livro terceiro, que é a lei de adoração. Ele pergunta se a prece é agradável a Deus. A prece é agradável a Deus quando é ditada pelo coração. E a prece é agradável a Deus quando é proferida com fé, fervor e sinceridade. Não creias, pois, que Deus seja tocado pelo homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que a sua prece represente um ato sincero de arrependimento e de humildade. Então, a prece ela tem que vir vinculada a uma conduta, uma busca por uma transformação na conduta, né? A oração, se você pensar na palavra oração, dentro dela está a palavra ação. Então, orar, oração também é ação. Ação de transformação íntima, de melhoria da minha conduta. É isso que a gente aprende com Jesus, né? A gente aprende com Jesus isso, a louvar a Deus através do próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O maior mandamento da lei, fazer ao outro o que eu gostaria que me fosse feito. É o maior mandamento da lei divina, né? Portanto, uma lei moral. Então é isso que a gente aprende com a doutrina espírita, né? Então é a prece que tenha um fundamento de realidade, que não sejam palavras vazias, que eu no Pai Nosso, que eu quando eu falo seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, eu realmente acolho a vontade de Deus quando as coisas acontecem. Que eu perdoe meu semelhante, perdoai as nossas ofensas assim como perdoamos quem nos tenha ofendido, e eu não perdoo, eu peço a Deus perdão, mas eu não perdoo, né? Então é um contrassenso, uma hipocrisia. Então a prece é verdadeira quando ela vem baseada numa proposta de transformação. E ela tem, segundo a visão espírita, a função de louvar, de pedir e de agradecer, né? As questões, a questão 659, o caráter geral da prece. A prece é um ato de adoração e a gente pode fazer preces
pensando em Deus, né? Ou pensando na criação, na natureza, naquilo que Deus criou, e podemos louvar, pedir e agradecer. E quando Jesus orava, ele se recolhia em particular. Ele se recolhia em particular e muitas vezes ele subia a um monte. Então, muitas vezes nas narrativas do Evangelho existe essa citação: Jesus sobe ao monte para orar. Ou seja, não é só o monte do ponto de vista geográfico, né? É o monte no sentido da intimidade. Você recolher-se na sua intimidade para orar. Não necessariamente em conjunto, porque ele não ia em conjunto, ele ia sozinho, inclusive, né? Então, não necessariamente a oração precisa ser em conjunto, ela pode ser individual e no recolhimento da nossa intimidade, que seja na nossa casa, seja no nosso templo religioso, mas que seja na intimidade e que tenha esse fundamento de verdade para nós, né? Que eu fale na prece aquilo que eu estou me propondo a fazer e que eu não troque depois essa proposta por coisas materiais. Eu não consigo amar o meu semelhante, eu não consigo perdoar, eu troco com Deus. Eu deixo de fazer uma coisa que eu gosto de fazer, por exemplo, comer determinada coisa, e isso para mim então é uma forma de trocar com Deus. Ele me ajuda desde que eu faça tal coisa, ou eu farei tal coisa se ele me ajudar. É uma troca, né? Nós entendemos que não há essa necessidade. A proposta é de transformação. Eu buscar ser melhor a cada momento da minha existência, sem necessidade de uma troca com Deus. Eu faço isso, se Deus fizer aquilo, se Deus fizer isso, eu faço aquilo. É um começo também? É um começo, mas a nossa ideia espírita é de espiritualizar o sacrifício, né? Kardec tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo o item o sacrifício mais agradável a Deus. Qual é o sacrifício mais agradável a Deus? Antigamente as pessoas matavam as outras, porque uma vida humana era um sacrifício agradável a Deus, um tremendo contrassenso. Porque Deus não nos ensina amor, não nos ensina perdão. Como que eu mato alguém para oferecer essa vida para essa divindade? Ou de animais, né? A vida de animais. Ou depois com objetos, com coisas materiais, com alimentos, com roupas, com situações, né? Com poder, com coisas de valor, ouro, como se isso fosse é, sensibilizar Deus com essas coisas que ele mesmo criou, inclusive. Daí nós entendemos ao longo da história da humanidade que devemos espiritualizar o nosso sacrifício. Então, o sacrifício mais agradável a Deus, na visão espírita, é do próprio orgulho, da própria vaidade, da própria prepotência, do próprio egoísmo, dos próprios interesses, em benefício do nosso semelhante. Então, essa para nós é o sacrifício mais agradável a Deus, que deve estar atrelado, então, ao sentimento de prece, mas que esse sentimento de prece seja baseado nessa proposta de transformação moral. Você deu vários exemplos sobre oração, né? Citou inclusive a questão 659 do Livro dos Espíritos, né? Onde os espíritos respondem a Kardec, nos dizendo que na prece nós podemos nos propor a pedir, louvar e agradecer. Mas existe uma forma correta e uma forma incorreta de orar? Ah, Jesus nos deixa um exemplo de prece, que é o Pai Nosso. Então, o Pai Nosso, embora muitos historiadores questionem o que realmente ele falou, né, no que nós temos de Pai Nosso, que chegou até nós, né, ao longo dos 2000 anos do cristianismo, mas ele segundo os Espíritos, é um resumo do que nós podemos pedir a Deus e também do que nós podemos propor a Deus de fazermos, né? Então, eu peço perdão desde que eu também perdoe, né? Assim como eu perdoo. Eu agradeço a Deus o pão de cada dia. Eu louvo a Deus por tudo que Ele nos criou. Então, eu reconheço o poder de Deus, é, reconheço a misericórdia divina. Então, é um resumo de tudo aquilo que nós podemos pedir e falar, né? Manifestar de sentimento a Deus. Mas é um exemplo. Não há necessidade sempre de eu usar o Pai Nosso. Eu preciso ter, se eu for usar o Pai Nosso, coerência com aquilo que eu estou fazendo e aquilo que eu estou falando. E não a palavra vazia, né? A repetição
diversas vezes da mesma prece, e aí na segunda, terceira, quarta vez que eu repito, eu já não estou mais prestando atenção. Eu estou com meu pensamento, meu sentimento em outra coisa, né? Então que seja feito com sinceridade. Eu posso usar outras formas de prece, sim, desde que eu compreenda que para mim aquilo seja respeitoso, que seja coerente, que eu tenha, entenda aquilo que eu estou falando. Eu posso até ler um modelo de prece, se for o caso, né? Ou criar da minha mente, mas que seja coerente, plausível, que eu possa realizar e que tenha espiritualidade. E que não necessariamente precise ser repetitivo, porque talvez no passado as pessoas pensaram que na repetição eu conseguiria modular o meu pensamento. É uma ideia, talvez, né? Então, fazer várias vezes a mesma prece seja uma forma de modular o pensamento, todo mundo ao mesmo tempo falando juntos, né? Pode ser. Mas para nós, o que realmente vai valer é o sentimento que está naquela prece e não apenas as palavras que eu estou repetindo. E você falou bastante sobre a oração ser um instrumento para que a gente possa também nos reformar, né? Então, que na verdade o principal ponto que nós precisamos deixar para trás, os principais sacrifícios são das sensações ruins que a gente ainda carrega, orgulho, egoísmo, prepotência. É, e como que a gente consegue identificar quando a nossa prática religiosa não está acompanhando essa transformação interior? Isso é uma necessidade que os espíritos nos trazem o tempo inteiro, né? Que eu tenha a busca pela transformação moral. E aí Kardec vai perguntar isso lá aqui também no livro dos Espíritos, na questão 919, lá no final do livro, em que ele pergunta como que a gente pode identificar, né, a nossa proposta de melhoria como espíritos, como cristãos, né? E aí Santo Agostinho que responde diz: faze o que eu fazia diariamente. Ao dormir, fazia uma análise do que eu tinha feito durante o dia. Se eu não prejudiquei ninguém, se eu poderia melhorar, o que eu poderia melhorar no dia seguinte da minha conduta. Então, é uma autoanálise constante. É a chamada reforma íntima. Então, a coerência entre a prece, a minha proposta, a minha ideia religiosa com a minha vivência, com a minha prática, né? Que a minha vivência diária com o meu semelhante seja coerente com a minha crença religiosa. Como pode o cristianismo em 2000 anos ter gerado tantas guerras, destruições e perseguições e torturas como ele gerou? Porque foi uma má interpretação e foi uma falha nossa como pessoas. Não foi do cristianismo, porque é uma mensagem que só fala do bem, do amor, da caridade e até hoje, inclusive, gerando discórdias. Então não é o cristianismo, somos nós, pessoas que falamos em nome do cristianismo ou que interpretamos na nossa mente conforme a nossa ideia e geramos discussões, desentendimentos, discórdias, até mesmo o abandono da crença, o abandono da crença pela nossa ideia equivocada daquela religião. Isso também acontece com frequência. As pessoas que deixam de ter uma fé porque outros, que são os líderes, acabam tendo um discurso incoerente com aquilo que a gente entende, a gente aprende com Jesus. Então, assim, uma análise diária para que a minha conduta ela seja compatível sempre com a minha fala, né, e com a minha crença. E também o mecanismo da prece, né? Entender como funciona o mecanismo da prece. Para nós, a prece é uma mobilização das nossas energias. Então, assim, o nosso pensamento, o nosso sentimento, eles são materiais, porque o pensamento ele é uma onda magnética que vai junto com o nosso sentimento. Então a prece é uma modulação, né? É um direcionamento do nosso pensamento, do nosso sentimento voltado ao bem. E isso tem uma grande força, porque ele vai atingir aquele destinatário, vamos dizer assim, né? Então, se eu peço a Deus por alguém, esse alguém poderá receber o meu pensamento de gratidão, de pedido, né, de caridade, ser beneficiado, porque também vai chegar para a espiritualidade, para os emissários de Deus, na nossa visão, né, que são os espíritos superiores, que vão atender ou não conforme a necessidade de cada um. Mas essa mobilização energética é benéfica. Então ela vai já fazer o efeito da emissão fluídica.
que nós aprendemos na doutrina espírita, falamos de fluidos já aqui no nosso podcast, né? Então, os fluidos são energias que nós movimentamos com o nosso pensamento e o nosso sentimento. Então, quando eles vão carreados pelo bem, pelo amor, pela caridade, eles mobilizam as energias espirituais em favor daquele que ora. Eu, quando estou orando, ou para aquele para o qual estou orando. Então, na verdade, Kardec chama isso de eficácia da prece, né? E de mecanismo da prece, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, ele mostra isso. É real, é físico, é técnico, vamos dizer assim, a eficácia da prece, porque ela é uma mobilização energética. Quando eu tenho fé, quando eu tenho certeza, coragem. Outra coisa que a gente precisa pensar, não necessariamente a minha fé precisa ser religiosa no sentido tradicional, né? Nós já falamos isso aqui, mas eu queria reforçar. Eu posso ter uma fé em Deus, eu posso ter uma fé em Jesus não tradicional religiosa e ser uma boa pessoa. E também posso não ter fé, posso ser ateu e ser uma boa pessoa. E Deus assim mesmo, logicamente, que ama a todos, porque Deus é o Pai e Criador de toda a humanidade. Excelentes reflexões, né, que nós fizemos hoje acerca da lei de adoração. Gostaria de agradecer ao Osmar pelas palavras que nos trouxe, pelas reflexões que nos trouxe, e deixar de bibliografia para os nossos ouvintes o Livro dos Espíritos. Tem mais alguma bibliografia que gostaria de comentar, Osmar? O Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 28, né, das preces espíritas. Tem também o livro Fluidos e Passos, da Terezinha Oliveira, que é muito bom sobre essa questão. E um livro do Wilson Garcia chamado Você e os Espíritos, que também fala bem dessa questão do pensamento, da prece e das questões fluídicas em geral. Excelente. Desejamos uma ótima semana para os nossos amigos ouvintes, ótimos estudos. Lembrando, reforçando o pedido, caso vocês ainda não nos sigam nas redes sociais aqui no Spotify ou no YouTube, por favor, dê seu like, seu joinha, nos siga para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Grande abraço e ótimos estudos.